pouquíssimas vezes isso aconteceu, mas aconteceu. Eu chegava na sala com o material para desenvolver o projeto, o professor saía da sala, entendeu? É por tua conta agora. Então, esse não era o objetivo do projeto, era também Sei. trazer uma contribuição pedagógica para o professor. E aí, esse projeto, quando ele foi elaborado, ele foi pensando assim, que a atividade lúdica, ela é uma atividade extremamente envolvente e ela é mobilizadora mesmo, né? Assim, não tem como tu não... Assim, o brincar é da natureza humana. Quem não gosta Sim. de brincar, né? E, assim, essas crianças que já tinham passado, assim, muitas delas já estavam há 5 anos na classe especial. E, assim, com pouquíssima evolução, sabe? E Uhum. aí a gente precisava levar alguma coisa que uma atividade nas quais essas crianças se engajassem e se engajando pudessem mobilizar suas habilidades cognitivas, né? Afetivas e outras habilidades necessárias para Uhum. o processo de aprendizagem. Então, aí eu desenvolvi esse projeto e ia nas salas, na sala de recurso, classe especial, e aí, por último, eu fui para a escola especial, e foi aí que eu me encontrei mesmo com a turminha da professora Marlene. Eram 8 crianças com autismo, na faixa etária 7 a 10 anos. E Uhum. aí, a professora Marlene vendo eu indo para lá e para cá com aquela bolsa, e, né, soube do projeto e pediu que eu, né, fizesse uma visita e que eu passasse a levar esse projeto para a sala dela também, assim. E eu achei bacana que ela me chamou, me convidou, porque eu não tinha entrado na escola especial porque eu estava esperando que alguém me convidasse, né? Eu não entro na tua casa se você não me convida, isso, né? Aproveitando para fazer um parêntese nessa questão de ser convidado. Muitas vezes, quando a mãe procura uma matrícula numa escola, às vezes ela pede, assim, pergunta por telefone, e a escola diz assim, tá, temos vaga sim, mãe, pode vir. Quando a mãe chega na escola e ela diz que o filho dela tem autismo, aí a conversa muda. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Sim. Então, isso dói muito no coração, né? Dói, dói, dói muito. E dói no meu coração também, porque eu estive em escolas onde, infelizmente, eu vi isso acontecer, porque existe um limite, né? Assim, eu não sei que critério a gestão usou para dizer não. Deu vontade de passar na frente, não sei, fazer alguma coisa, mas só que eu não podia. A gestão tinha determinado que não tinha, talvez porque nós já tivéssemos bastante crianças, né, com deficiência, aí ela pensou, né, que não tinha mais como atender mais uma. Sei. Mas assim, ninguém quer que seu filho vá para um lugar onde ele não é acolhido, onde ele não é bem recebido. E eu até dizia para a mãe, se você vai numa escola e a escola não quer receber teu filho, não faça questão de ir para essa escola, porque ela não é a melhor para o teu filho. Então, assim, eu sempre buscava conhecer escolas que estavam fazendo um bom trabalho de inclusão, e eu ia e recomendava às mães, olha, vai nessa escola, que essa escola é ótima. E Aham. graças a Deus dava muito certo, sabe? Porque trabalhando na rede, você conhecia as escolas e podia indicar as melhores, assim, aquelas que estavam mais preparadas, assim, elas, para acolher as crianças. Aham. Mas você acha, Solange, assim, na sua opinião, você acha que qualquer criança com deficiência pode frequentar uma escola regular? Ou você concorda com a escola especial para os casos mais, assim, vamos dizer, mais comprometidos, né? Com alunos mais comprometidos e e na escola regular, quando o aluno tem condição de acompanhar, com mediador, com ajuda, obviamente. Mas como que você vê essa questão? É, Letícia, essa questão é uma questão assim, muito complexa, assim, para responder, exige muita reflexão. Porque, assim, a gente sabe, na época que eu estava na gerência, eu era aquela pedagoga que levantava a bandeira pela inclusão total. Eu estava lidando Sei. com crianças, com jovens. Então, e assim, mas eu sei que existem
alguns casos de crianças que não é só a deficiência, existe realmente, elas são adoecidas, assim, crianças que têm epilepsia. Então, assim, eu não sei se nesse momento a gente tem que pensar desse sujeito, quais são as prioridades para esse sujeito nesse momento. Porque, às vezes, assim, existem prioridades que a gente tem que levar em conta, como a saúde e o bem-estar do sujeito, né? Então, assim, eu não tenho como fazer uma avaliação ou me posicionar sem pensar no sujeito, entendeu? De uma maneira, assim, genérica. Mas, quando eu saí da secretaria, eu sempre tive esse pensamento em mente, e ainda tenho até hoje. Eu sou pela inclusão, mas eu entendo que a escola que nós temos, ela não está preparada. Eu estive dentro da escola e assim, a questão passa muito pelo ser humano, pelo profissional, né? Porque eu penso assim, que se você realmente quer fazer as coisas acontecerem, elas vão acontecer, elas vão, sabe? Assim, mas a escola não é só o professor. A escola é o diretor, são os colegas, é toda a equipe escolar. Sim. Então, é difícil para o professor promover a inclusão sozinho, sabe? Eu sou a favor da escola especial, sou super a favor. Então, eu não estou dizendo que eu sou contra a escola e nem assim, mas quando eu saí da gerência, eu saí com essa visão de brigar pela inclusão de todas as crianças e jovens. Sim. E aí, recentemente, eu estive numa instituição filantrópica, que é a AMA em Manaus, e conheci a realidade da AMA. E conheci jovens com, assim, no autismo de severo, não, de moderado a severo. E assim, eu vi autistas, assim, desencadeando uma crise muito, 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 muito ruim. Assim, que me doeu muito no coração. Você vê um sujeito sendo segurado por 5 pessoas para não se machucar, sabe? Mas a gente não conhece a história de todas as pessoas e não sabe o que levou essa pessoa a chegar nesse nível. Eu não estudei em nenhum lugar que diz assim, que o autista já sai com diagnóstico, por exemplo, esse autista é severo. Eu não sei se sai com esse diagnóstico. Os diagnósticos que eu pego é de autistas só com o CID, né? Não fala se é severo, se é moderado ou se é leve. E eu já atendi crianças que, na perspectiva de muitos profissionais, eram autistas severos. E eles simplesmente, no meu atendimento, assim, com a minha intervenção, eles foram para o autismo leve, com a minha intervenção. Ah, que bacana, parabéns, muito legal. Não, mas eu estou dizendo que eu não acredito que foi pela minha intervenção que ele saiu de um nível grave para um nível leve. Eu não digo que eu fiz isso, mas assim, a leitura que as pessoas fazem, as leituras que fazem de um ser humano por conta de um comportamento disfuncional, para rotular esse sujeito de severo, sabe, sem antes ter feito um trabalho com ele, é isso que a gente tem que pensar, sabe? Assim, não dá para você, de antemão, já classificar os sujeitos. Com relação a isso que eu tenho que tomar muito cuidado, sabe? Por exemplo... Há casos, com certeza. A minha filha, por exemplo, a mais nova, ela não tem a menor condição de ir para a escola regular. Ela ganha muito mais na escola especial. Mas como é que foi o começo dela? Ela já começou na escola especial? Ela já começou na escola especial, na época, porque acontece o seguinte, isso já tem mais de 20 anos, na época quase não se falava em autismo, era muito pouco. Eu fui muito mal orientada na época, muito mal orientada, e eu não dei sorte, porque eu procurava, eu não sabia o que tinha de errado com ela exatamente, e eu saía procurando, eu ia de consultório em consultório. Ó, estão dizendo aqui, professora Sol faz um trabalho maravilhoso. Your Baby Girl, não sei quem é, Your Baby Girl. Ai, nossa, aqui. Muito obrigada. Ah, mãe do Levi, viu? Mãe do Levi. Ai, meu querido Levi, amo, tá? Então. Muito obrigada. Bacana, tá vendo? Reconhecimento. Mas Muito então, eu sei que ela é mais comprometida.
Então, mesmo que depois ela passasse vamos dizer, do severo para o leve, ela tinha que passar primeiro por essa etapa da escola especial. Dali Uhum. podia que ela melhorasse e pudesse passar para outra, né? Para a escola regular. Mas porque Letícia, momento, a escola especial estava atendendo ela muito melhor. A minha filha está aqui, a Júlia, ó. Comigo Júlia, também não descobriu, mas a Júlia é outro caso. A Júlia era bem mais leve, tanto é que ela só foi diagnosticada com 19 anos. Os problemas dela maiores só apareceram na adolescência, quando ela estava sei lá, 12, 13, 11, 12, 13, por aí que o bicho começou a pegar. Ela estava na escola regular, era uma escola muito rigorosa, e a gente não sabia do diagnóstico dela. E aí começou, ela não conseguia se enturmar, e aquela dificuldade de socialização, dificuldade de organização, de atender prazo e pressão, e tudo isso, e ela começou realmente a desenvolver ali um monte de problemas, e hoje eu optaria pelo homeschooling, se fosse possível, para ela seria uhum. muito mais aprender em casa do que lá naquele ambiente que para ela estava sendo infernal. Mas, enfim, Então, né? isso é a Júlia, no caso, É né? a Ou é Júlia. É a Júlia. Por isso que eu estou te dizendo. as barreiras que ela encontrou, é isso que eu te digo, a Sim, deficiência, ela só se manifestou perante essas barreiras, porque não houve um foi. olhar inclusivo, no sentido de adaptar, né? É. De ajustar, né? Considerando as limitações da Júlia, sabe? Então, eu sempre, eu sempre gosto de pensar, gente, que a responsabilidade pela inclusão e pela aprendizagem das minhas crianças com autismo é minha em primeiro lugar, tá? Claro que eu preciso da parceria da mãe, da família, eu preciso da ajuda de outros profissionais, porque eu não sou fonoaudióloga, eu não sou terapeuta ocupacional, mas as minhas crianças, porque assim, gente, eu trabalho com escolas da periferia, eu trabalho com escolas que atendem crianças carentes. E imagina o que é o autismo, né, de uma criança que é carente com a família que é desprovida, né, de uma condição socioeconômica que lhe permita, não tem condição de pagar nenhum terapeuta, então precisa contar com o serviço público. E ele não é suficiente para atender toda a demanda. E aí, muitas vezes, a maioria das minhas crianças que passam pelo serviço público, muitas vezes elas contam muito comigo, mais comigo. E aí eu tenho que ser um pouco polivalente para tentar suprir um pouco as suas demandas que, pela falta de um profissional que, sabe, que elas precisam, mas que elas não têm acesso. É. Então, eu já pensei em fazer até fonoaudiologia para suprir essa necessidade de um fonoaudiólogo, sabe? Porque é bem difícil, mas assim, eu sempre. E assim, por que, que eu não estou questionando e nem estou criticando a escola especial? Porque existem escolas especiais que fazem um trabalho maravilhoso, gente. Existem sim. Mas você sabe que nem todas, né? É. Infelizmente, existem espaços que são depósitos, né, de pessoas, né? Tem, Então, tem. se a escola fizer um trabalho coerente com as demandas das pessoas com TEA, com certeza é muito melhor do que nós temos hoje, né, em termos de educação regular, né, que ainda não tem, né, infelizmente que está caminhando ainda nesse processo, né? Então, assim, eu vejo que para cada sujeito, considerando as suas demandas, né, existe um espaço que vai ser melhor para ele. Então, eu não estou. Mas eu sou aquela pessoa que estou na escola, eu sou pedagoga e trabalho com inclusão, então eu estou defendendo a minha bandeira, mas Mas eu não cada estou caso é com um caso. Eu acho que tudo cada caso no caso. tem que ter o espaço adequado para cada caso. E um Sim, caso vai ser mais adequado na escola especial, outro caso vai ser mais adequado na rede regular. Então, é, eu acho que tem para todo mundo, né? então, por isso que a política de 2008 ela foi revogada pela de 2011, pelo decreto de 2011, porque ela vinha com a inclusão total e as instituições filantrópicas não abraçaram isso, né? E aí hoje nós temos, o pai decide, quer ir para uma escola especial, ele vai, quer ir para uma sala regular, ele vai, quer ir para uma sala de uma escola, uma classe especial, ele vai. O pai tem a opção de escolher de acordo com aquilo que ele acha que é o melhor para o filho dele. E o pai que dá Aham. a última palavra.
tá bom? Aham. Não, Tá. entendi. Entendi. E outra coisa assim que não combina é lei, né? A inclusão, né? Temos a lei da inclusão. No entanto, as instituições que formam os professores, os profissionais, não sei, eu não estudei, eu não estive lá dentro, mas assim, a impressão que eu tenho é que eles não informam bem os profissionais sobre essas questões, sobre a neurodiversidade. Sim, sim. Não É, é o que hoje, que é um ADD, o que que é o espectro do autismo, o que que é a dislexia, coisas assim. Não sei, a impressão que eu tenho é que essas instituições que formam os professores ficam um pouco a dever quanto a isso, e eles acabam aprendendo por conta própria, né? aí acontece o seguinte, a minha qualificação, ela se deu dentro da secretaria e também em 2009 o MEC, ele promoveu uma intensa qualificação em educação especial. O MEC fez parceria com várias universidades do Brasil inteiro, inclusive a minha pós-graduação em educação especial aconteceu pela Universidade Federal do Ceará, e gratuito, e eu sou, assim, né? Sou muito grata por essa qualificação e ela foi para toda a rede municipal e estadual. Só que, Sei. infelizmente, precisava que os professores tivessem interesse, né? Porque o MEC não pode obrigar o professor a estudar, a fazer uma Claro. qualificação. Mas eu posso te dizer que em 2009 houve uma intensa qualificação a nível de pós-graduação em educação especial, gratuita, em sistema EAD, e poucas pessoas aderiram. Até mesmo na minha secretaria, o número foi muito pequeno, tá bom? Aham. Então, passa também É. pela necessidade do profissional, porque eu vejo assim, nessa época, assim, eu escutei uma professora da educação infantil falar para mim assim, eu não quero fazer especialização, porque aí vão pensar que eu já posso atender uma pessoa com deficiência e vão mandar para mim, sabe? Então, assim, porque a pessoa precisa querer, tem que, Sim. sabe, não é só por nenhum outro motivo. Primeiro de tudo, você tem que realmente se identificar com esse tipo de trabalho, você tem que ter empatia, você tem que. Isso para ti tem que ter um valor muito grande, sabe? Está muito Sim. além de salário, está muito além de muita coisa. Então, assim, assim, se o profissional, nesse momento, não se qualificou e não aproveitou essa qualificação, assim, é lamentável, né? E Pena, aí, né? realmente, os cursos de graduação, eles não são suficientes. Aí a pessoa tem que buscar uma pós-graduação para se especializar, mas também tem aquela questão, tem que ter experiência, tá? Eu digo assim, você não vai pegar um avião com um piloto com poucas horas de voo, né? Você não vai pegar um médico que não tenha uma experiência em residência médica. Mas você tem professores e pedagogos que não passam por isso, estão ali na sala de aula, lidando com o ser humano, promovendo o desenvolvimento e a aprendizagem, né? Então, assim, lidando com as Uhum. cabeças, assim, fazendo o que uma professora falou uma vez, que a gente não é neurocirurgião, mas a gente está produzindo mudanças no cérebro da criança a todo momento, né? Sim. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse processo, É. tá? É. Então, Não, entendi. Então, parabéns para você, que sempre se mostrou tão interessada e sempre querendo obrigada. ouvir a Então, melhor progresso dos seus alunos. Isso que eu digo. Tem pérolas como você na rede pública, né? imagina. Ouro. Então, Letícia, eu gostaria só de destacar que, porque você me perguntou sobre a abordagem pedagógica, né? Então, na minha busca, nas minhas pesquisas, em busca de uma metodologia ativa de aprendizagem que fugisse ao tradicional, eu encontrei essa pessoa aqui. Dá para ver? Aham. Maria Monte- Montessori. Maria Montessori, sim. Conta pra Inclusive, ela viveu os últimos dias dela na Holanda, tá? A, gente. a Maria Montessori era uma cidadã do mundo, né? Então, ela criou o método Montessori dentro de uma clínica psiquiátrica em Roma. Ela se formou em medicina e aí ela ficou um tempo trabalhando dentro dessa instituição com crianças com deficiência e deficiência intelectual. E aí foi nesse contexto que ela criou o método Montessori, que depois foi ampliado para as instituições públicas e para o mundo inteiro, né? Então, nós Sim. temos escolas Montessori seguindo o método Montessori no mundo inteiro. Então, quando eu encontrei com Maria Montessori, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu digo, meu Deus, aquilo que eu estava buscando teóricos que me dessem respaldo para a minha prática, né? Não podia fazer as Sim. coisas da minha cabeça.
E aí foi Maria Montessori que me abriu né, o horizonte, né, para a educação especial voltada numa perspectiva inclusiva, porque a minha atuação é educação especial, mas numa perspectiva inclusiva, né? E aí foi Aham. isso. E aí, Letícia, como a gente já está com o nosso tempo, né, quase estourando, posso mostrar para vocês os materiais? Pode falar sim. Ah, pois é, então, vou falar isso aqui. Que Fala. Solange, você estimula os seus alunos a utilizarem sucata também e montar coisas, construir, né? Que isso desenvolve bastante a criança, né? E aí Solange vai mostrar pra gente os materiais que ela mesma criou e que tanto ajudaram os aluninhos. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, deixa eu só mostrar esse material aqui, Letícia, é aquele material que eu te falei do projeto. Eu entrava na sala, é porque eu não falei muito assim da minha intervenção na sala com as crianças com autismo, que o tempo está estourando. Mas assim, eu entrava na sala a primeira, aquela turminha, Pode falar, pode falar. aquela primeira turminha daquelas crianças com autismo da professora Marlene, eu entrava com jogos de regras. Então, assim, não conhecia as crianças. Então, começava por trabalhar as habilidades mais elementares, né? Então, era um dado com as cores primárias e colheres coloridas. Cada criança a gente começava o trabalho, assim, com duas crianças, primeiro, para que elas pudessem entender a dinâmica, né, do jogo. Eu com uma criança, a professora com a outra, dando todo o suporte. E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo treinar todas as crianças da sala para a atividade do jogo. E chegou um Sei. tempo, menos de 6 meses, as crianças estavam nas mesinhas jogando, cada um jogo diferente com o seu colega. A gente tinha, assim, algumas auxiliares que nos davam suporte, mas eles já conseguiam jogar sozinhos, né? Só precisava Sei. estar dando monitorar, né? E aí teve um momento que eu saí da sala para ir na secretaria e as mães da escola especial ficavam ali no corredor, né? Mas tinha um vidro, um vidro na porta por onde elas olhavam as crianças. E as crianças estavam todas sentadinhas